Bezat Hashem, Daf Mem, Tratado de Nidá. Olá pessoal, bem-vindos ao Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Mem, na primeira linha, começando um novo Perek Yotzei Dofen. Fala Mishnah. Yotzei Dofen, en yoshvin alav imetumah, vemetara, ven chayavim alav korban. Fala Tanakama, mulher que dá à luz de parto de cesariana, não tem as leis do parto. A mulher dá à luz de parto normal tem o período de impureza, o período de Dam Toar, o sangue puro, tem os sacrifícios depois de tudo isso. E a mulher que dá à luz de parto de cesariana não tem nenhuma dessas leis, não tem nem impureza, nem tempo de sangue puro, nem tem que trazer os sacrifícios referentes ao parto. Rabi Shimon Omer que a luz fala Rabi Shimon que o parto de cesariana é como um parto normal, tem as mesmas leis. Deixa eu ver na Gemara por que essa discussão. Kol hanashim mitameot bebet hachitzon. Fala Mishnah, quando a mulher se impurifica por Nidá ou por Zivá, quando o sangue sai do ventre, mesmo que está dentro do corpo dela ainda, dentro do canal, ela já se impurificou. Shneimar dam yezová bipsará, o pastor fala bipsará, dentro do corpo dela está o sangue, ela já tem impureza se o sangue já saiu do ventre. Avalazav ou balkeri, já no caso do homem que se impurifica também por Zivá, ou balkeri, impureza de shechvat zera. Então, no caso do homem, ele só se impurifica quando o líquido sai do órgão dele. Então, um exemplo disso. O coelho está comendo a sua trumá santificada e ele sentiu que o zera se deslocou no corpo dele, mas não saiu ainda do órgão. Ele está com trumá na boca. Ele primeiro deve tampar a abertura do seu órgão, engolir a trumá e depois parar de comer, porque o líquido vai sair, ele vai se impurificar. Enquanto não saiu, ele é considerado puro. O metamim bekoshu afilu ken achardan ou bepachot miken. E fala a Mishnah, tanto com relação ao sangue de Nidá, Zivá, ou Balkeri, ou o corrimento do homem, qualquer quantia, mesmo que uma gotinha pequena, já impurifica a pessoa. Fala Gemara, Amar Imani Bar Patish, pergunta o sábio, Maitamayu de Rabanan, por que Tanakama disse que o parto de cesariana não é considerado como um parto normal, não tem nenhuma das leis do parto, não tem impureza, não tem Dam Toar, não tem sacrifícios, por quê? Tamar Kra do Pasuk, Isha Kitazria Ve'alda Zachar Acheteled o Pasuk fala uma palavra a mais. O Pasuk se trata do parto e fala que tazria. Por que tem que falar tazria? Então fala Tanakama veio dizer que quando o parto tem as leis normais, quando o bebê nasceu no local da semeação, no canal dela, de forma normal. Mas se o bebê nasce de cesariana, não tem nenhuma lei do parto. Rabi Shimon discute com o Tanakama, diz que cesariana é como um parto normal, então o que ele vai aprender de tazria? Então, conforme Rabi Shimon, o Pasuk veio falar outra coisa. Essa palavra tazria veio falar que mesmo se o feto ele se decompôs dentro do ventre, quando ele saiu como uma pasta, como um líquido, como zera, também a mãe tem impureza de Yoledet, a impureza do parto. Então, conforme está na cabeça Tazria, eu falar a lei que somente se o bebê nasce pelo canal da Zria, o canal da semeação da mulher, aí tem as leis do parto, mas se nasce de cesariana, não. E a Mishmon fala que tem essa palavra Tazria, eu falar outra lei, que se o feto se decompôs no ventre e saiu como zera, como um líquido, mesmo assim, a mãe tem a impureza do parto. Então, pergunta. Rabi Shimon Maitame, qual o motivo de Rabi Shimon? De onde Rabi Shimon aprendeu que o parto de cesariana tem as mesmas leis do que o parto normal? Amar Eshlakish, Amar Kra, fala Eshlakish do Pasuk. Teled, Lerabot Yotzei Dofen. O Pasuk fala Veim Nekevá Teled. A palavra Teled está sobrando, podia falar só Veim Nekevá. Para Rabi Shimon eu falar que tem outro tipo de lei da. Um outro tipo de parto que tem as mesmas leis é o parto de cesariana. Verabanan, o que Ramim vão falar com esse telet? Ramim discutem com Rabi Shimon. Ramim vai ale, lerabot tumtum veandrógenos.
Fala Hamim, esse Telet veio falar outra lei. Veio falar que também se o bebê é tumtum ou andróginos, um bebê que não tem nenhum órgão genital ou tem os dois tipos de órgão genital, masculino e feminino, também tem as leis do parto. Saga da Takamina, poderia pensar diferente e falar Hakamim. Zachar venekeva activ, Zachar vadai, nekeva vadait. Velo tumtum ve andróginos. O Pasuk fala, nasceu um menino ou nasceu uma menina. Eu poderia pensar que é só nesses casos que a gente sabe ou é menino ou é menina, isso está claro para nós, aí vai ter as leis do parto. Mas no caso tumtum andróginos, que ou que não tem genital ou que tem os dois tipos, é uma dúvida o que isso é, menino ou menina. Então eu poderia pensar que tem uma lei diferente que foi excluída do Pasuk e não tem pureza do parto, não tem dam toar, não tem sacrifícios. Kamash Malano, por isso o Torá fala telet, para incluir também o tumtum andróginos, também é um parto na prática. Vê Rabi Shimon usou o telet para a lei da cesariana. Da onde ele aprende essa lei do tumtum andróginos? Nafkarim detalhe de Bar Levai, detalhe de Bar Levai. Então Rabi Shimon ele interpreta como a breda de Bar Levai. O seguinte, leben mikol makom, lebat mikol makom. O Pasuk fala leben ou lebat, isso é sobredo também. Então, falar essa breita, o Torá veio generalizar. Qualquer tipo de menino ou qualquer tipo de menina que nasceu tem as leis do parto. Mesmo o tumtum andróginos, que é uma dúvida se é menino ou menina, mas na prática é um desses gêneros, também isso é incluído e tem as leis do parto. Daqui Rabi Shimon aprende. Verabanan, o que Hamim aprende desse leben ou lebat? Já aprenderam essa lei do tumtum andróginos do telet? Explicar me vai a lei. Lechaev al kol ben ou lechaev al kol bat bat. Hamim aprende outra coisa de leben ou lebat. Veio falar que a mulher que deu à luz a vários bebês tem que trazer vários sacrifícios. Vamos ver melhor essa lei na sequência. Quando isso se aplica? Quando ela traz um sacrifício só. Rabi Shimon afkalei midetane tana kamei de Rav Sheshet. E Rabi Shimon concorda com essa lei, mas ele aprende não de leben ou lebat, aprende como essa breita falou. Zot Torat hayoledet, a Torá generaliza, essa é a lei da Yoledet, melamed shemevia korban echad al vladot arbe. Deve falar que a mulher vai trazer vários sacrifícios por vários partos. Então, a gente já sabe que quando a mulher dá à luz a um menino, o período pós-parto é de 40 dias. Tem uma semana de impureza, o resto de dias de sangue puro. No caso da menina, o período pós-parto é de 80 dias. Então, se a mulher deu à luz agora e depois ela engravidou outra vez e deu à luz outra vez, então ela vai trazer um sacrifício por cada parto. Se ela deu à luz a gêmeos no mesmo dia, quando terminar o período pós-parto, ela vai trazer um sacrifício pelos dois gêmeos que nasceram. Mas o que acontece, por exemplo, a mulher deu à luz a uma menina. O período pós-parto da menina é de 80 dias. Dentro desses 80 dias, ela engravidou outra vez. E depois de 9 meses, ela deu à luz, digamos. Quanto sacrifício ela vai ter que trazer? Pode ser que é um só. Porque ela engravidou a segunda vez dentro do período pós-parto do primeiro parto. Mas falou o Pasuk que não. Falou o Pasuk, Zot Torat hayoledet, conforme Rabi Shimon, ou o Pasuk leben ou lebat, conforme Chachamim, que ela vai trazer um sacrifício pelo primeiro parto, um sacrifício pelo segundo parto, porque o segundo parto foi depois do período pós-parto do primeiro. E a conta via leidá da zivá que achat, pergunta a Braita, o que acontece se a mulher deu à luz e ela viu o corrimento impuro pela terceira vez? Então ela vai ter que trazer os sacrifícios do parto, vai ter que trazer os sacrifícios da purificação do corrimento de zivá. Será que ela traz um sacrifício só? Pelos dois motivos, pelo parto e também pela zivá? Pergunta a Gemara, interrompendo a Braita. Ela yoledet de achla dam, veyoledet de achla chelef, bechad korban tisgelah. Fala a Gemara, que pergunta é essa? Onde a gente já viu uma coisa assim? A Braita teve uma hipótese que ela traz um sacrifício só pelo parto e também pelo corrimento. Mas pergunta a Gemara, a gente nunca encontra uma coisa assim.
o parto não tem nada a ver com o corrimento e vice-versa. A gente vai pensar que talvez a mulher que deu à luz e comeu o sebo tem que trazer um sacrifício, vai trazer um sacrifício só pelo parto e também pelo sebo? O sebo não tem nada a ver com o parto. Então, que pergunta é essa? Ela, então a Gemara reexplica a pergunta da Braita. Yachot havia leida shelifnei melot ve'aleida shelachar melot ke'achat. Isso pergunta a Braita. O que acontece se a mulher deu à luz? Dentro do período pós-parto, ela engravidou outra vez e depois de 9 meses ela deu à luz. Pela segunda vez. Será que ela traz um sacrifício só pelos 2 partos? Porque a segunda gravidez aconteceu dentro do período do primeiro parto. Talmud Omar Zot. A Torá limita. Fala que não. Nesse caso, ela vai trazer 2 sacrifícios. Se outra coisa aconteceu. Por exemplo, ela estava grávida de gêmeos e nasceu uma menina. Então o período pós-parto é de 80 dias. Depois de 50 dias nasceu o outro gêmeo. Então nesse caso ela vai trazer um sacrifício só. Porque o segundo parto aconteceu dentro do período pós-parto do primeiro. Dentro do período de 80 dias da menina que nasceu. Mas se nasceu depois do período de melot, depois desse período pós-parto, traz 2 sacrifícios. Então, daqui Rabi Shimon aprende essa lei. E Hamim aprenderam de Rebbeinu Lebat essa lei. Rabi Shimon aprendeu de Rebbeinu Lebat a lei do Tumtum e Andrógenos. Hamim aprenderam de Rebbeinu Lebat essa lei de vários sacrifícios por várias gravidezes, vários partos. E Rabi Shimon aprendeu de Zot Torat HaYoled. Então a pergunta é Verabaná. O que Hamim aprende desse Zot Torat HaYoled? Explica. Afagav dichtiv Zot Itzich Rebbeinu Lebat. Fala Gemara, conforme o Hamim, mesmo que a Torá fala Zot Torat HaYoledet, tem que falar também o passuco de Lebenu Lebat. As 2 coisas são necessárias para esse assunto. Por quê? Porque precisamos de Lebenu Lebat e também esses Zot Torat HaYoledet. Então, saca da Hamina, Hanimir Betrei Iburi. Porque fala Hamim, eu poderia pensar que quando essa lei se aplica, que ela traz 2 sacrifícios por 2 partos, é só se são 2 gravidezes separadas. Como o caso que a gente mencionou, ela deu à luz a uma menina, dentro dos 80 dias ela engravidou outra vez, e depois ela deu à luz, depois dos 80 dias ela deu à luz. São 2 gravidezes, eu poderia falar, nesse caso só ela traz 2 sacrifícios. Aval Bechad Ibura, que gon Yehuda vechizke abner abechia, eimar Bechad Korban Sagela. Mas o que acontece se são gêmeos? Como os 2 filhos de Rabihia. São gêmeos, mas aconteceu uma situação interessante. O primeiro nasceu, depois de 40 dias, o segundo nasceu. Quando o segundo nasceu, é depois do período pós-parto do primeiro. O período pós-parto do primeiro é um menino, então é 40 dias. Depois, o segundo nasceu, mas é uma gravidez só. Então, eu poderia pensar que ela traz um sacrifício só. Mesmo que o segundo nasceu depois do pós-parto do primeiro, eu poderia pensar que traz um sacrifício só. Kamashpa, por isso o Torá fala Zot, que limita, que não. Se o segundo nasceu depois do período pós-parto do primeiro, traz outro sacrifício pelo segundo. Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, o modelo Rabi Shimon bekodashim, sheno kadosh. Fala Rabi Yochanan, mesmo que disse Rabi Shimon, que quando uma mulher dá à luz de cesariana, é como um parto normal, assim falou Rabi Shimon na Mishnah, tem as mesmas leis do que o parto normal. Mas fala Rabi Yochanan, no caso de um animal, não. Um animal que nasce de cesariana não pode ser sacrificado, mesmo conforme Rabi Shimon. Mas tá, por quê? Gamar leidá leidá mi bechor. Fala Rabi Yochanan, Rabi Shimon interpretou uma gzerah shavá. Tem o mesmo termo leidá no caso de um animal normal, laico, que vai ser sacrificado, e o mesmo termo leidá no caso do animal primogênito. Então o que se aprende? Ma'atam peterechem, afkan peterechem. Vimos em Bechorot bastante isso. Para o animal primogênito ser santificado, tem que ser peterechem. Tem que nascer de parto normal e ser o primeiro animal que saiu desse ventre. Peterechem é o primeiro que saiu do ventre. E é macho, tem santidade.
Então, lá no caso do primogênito, é só de parto normal. Então, aqui também, no caso de um animal laico, para ele ser válido para o sacrifício, para ele poder ser santificado e sacrificado, tem que nascer de parto normal. Pergunta, Veligma leidá me'adam. A questão é por que Rabi Shimon não interpreta outra Gzerat Shavah. A Torá também fala o termo leidá no caso do ser humano. Mas Yotzei Dofen, Afkar Yotzei Dofen. Então, por que Rabi Shimon não fala? No caso do ser humano, o parto de cesariana é como um parto normal. Assim também no caso do animal. Nasceu de cesariana, não tem problema, pode ser sacrificado, por que não? Por que Rabi Shimon associou entre o animal laico, que vai ser sacrificado depois, associou com o primogênito? Podia estar associado com o nascimento de um ser humano. Então, Stabra mi bechora valelemelaf. Shekenimo meimo. Fala agora, tem outro motivo que Rabi Shimon associou entre o animal laico com o animal primogênito. Essa lei de Imo, que o animal tem que estar 7 dias com sua mãe e só depois ele pode ser sacrificado. É uma lei que se aplica ao primogênito e é uma lei que se aplica a qualquer animal que vai ser sacrificado, só pode ser sacrificado do 8º dia em diante. O ser humano não tem nenhuma lei assim. Então por isso Rabi Shimon associou entre o animal laico e o animal primogênito. Aderava, por que você não fala o contrário? Me'adama valelemeira, associe entre o animal laico e o nascimento de um ser humano. Sheker pashut mi pashut. Porque o animal primogênito nasce santificado, o ser humano não, e também o animal laico não. Então, porque tem outra semelhança entre os dois, por que associar entre o animal laico e o primogênito? Então, mesmo assim, é melhor associar com o primogênito. Por quê? Sheken em bemat kodashim pigul notar betamem. Porque tem várias semelhanças entre o animal laico, que vai ser santificado e sacrificado, com o animal primogênito. Primeiro de tudo, essa lei de Em, que ele vai ficar 7 dias com sua mãe e só depois ele pode ser sacrificado. Os dois são animais, animal laico e animal primogênito. Kodashim, os dois são sacrificados. O ser humano não é sacrificado. Pigul, os dois são sacrifícios. Então tem a lei de Pigul, que pode se invalidar com o pensamento errado do Cohen na hora do sacrifício. Notar, tem um prazo máximo do sacrifício. Também, o impuro não pode comer a carne do sacrifício. São leis que o sacrifício normal e o primogênito tem. O ser humano não tem nenhuma dessas leis. Então, por isso, Rabi Shimon associa entre o animal laico, que vai ser santificado e sacrificado, com o animal primogênito. Por um lado, Veraba. Por que ele não fala diferente? Associa animal laico com o ser humano, por que não? Medama valenemelaf, sheker pashut, porque os dois nascem não santificados. Zahar, o primogênito só existe com santidade se ele é macho. No caso de um animal laico, pode ser macho ou fêmea que pode ser sacrificado. Kadosh, o primogênito nasce santificado, o animal laico não, o ser humano também não. Bematanal, o animal primogênito é dado ao Cohen, o animal laico, um sacrifício comum não, o ser humano também não. Então por que não associar entre o animal laico e o ser humano? Falar que assim como no caso de um ser humano falou Rabi Shimon, o parto de cesariana é como um parto normal, assim também com relação ao animal laico. Fala aqui não, Anach Nefisha. Tem mais semelhanças entre o animal laico que vai ser sacrificado com o primogênito do que com o ser humano. Continua. Amar Abria Berid Ravuna Mishmedera Valusari. Tare de Messaia Ale Rabi Yochanan. Uma breta como Rabi Yochanan disse. Então, Rabi Omer fala Rabi Yehuda, Zot Torat Haolam hi Haolam. Hareinu Shloshah Miutim. Deixa eu ver agora uma braita que a gente viu bastante em Zvachim, Menachot. Não vamos entrar agora em todos os detalhes, vamos falar por cima. O assunto desse pasuk e da braita é uma lei que a gente viu de Mizbeach Mekadesh Tarauilo. Tem sacrifícios que se invalidam e não podem ser sacrificados no Mizbeach, mas se são levados para o Mizbeach, são sacrificados. Então, esse pasuk é fonte Yaolam Mukdah. Se é levado para o Mizbeach é sacrificado mesmo que é inválido. E fala a Yehuda que esse pasuk, ele limita essa lei, tem 3 miutim,
o primeiro miúdo é Zot, o segundo é o rei de Haolá, e de Rim é outro miúdo. São 3 vezes que a Torá limita essa lei para Yudá. O que se aprende disso? Então viramos a página. Prat l'ishcheta balayla, ושנשפך דמה, ושיצא דמה חוץ לכלי. שאם עלתה תרד, a Torá veio limitar, veio excluir 3 casos. Se o sacrifício foi abatido à noite, não pode ser sacrificado, e se foi levado para o Mizbeach, é tirado de lá. Se o sangue do abate do sacrifício foi despejado no chão, o Cohen não recebeu no utensílio sagrado, também. Ou se o sangue, em vez de ser sacrificado no Mizbeach, foi tirado da Azará, o sacrifício não tem como ser sacrificado, se é levado para o Mizbeach, é tirado de lá. Rabbi Shimon Omer fala, Rabbi Shimon discutindo. Olá, en ela olá, kshera. Da palavra olá, a gente sabe, se a olá é válida, é sacrificado. Minai rabot shenishcheta balayla, ושנשפך דמה, ושיצא דמה חוץ לקלעים. Fala, Rabbi Shimon, de onde eu sei que se outros tipos de olá que se invalidaram, se são levados para o Mizbeach, são sacrificados? Por exemplo, os casos que Rabbi Yudá mencionou. A olá foi abatida à noite, ou o sangue do abate foi despejado no chão, ou o sangue foi retirado da Azará. Se é levado para o Mizbeach, o animal é sacrificado. Mais ainda, Velan, passou o pôr do sol e o sangue não foi sacrificado ainda, o sangue se invalida. Veiotse, se a carne da olá foi retirada da Azará, se invalidou. Veatame, ou se impurificou. Vanotar, ou se passou a amanhecer e a carne não foi sacrificada ainda. Veshenishchat chutz lizmano, vechutz limkomo. Ou se a olá foi abatida com pensamento inválido, de chutz lizmano, chutz limkomo, se invalidou. Veshikiblu psulim, vezarku edaman. Ou se um coelho inválido recebeu o sangue do abate e fez kabbalat dam, o coelho inválido, ele fez rikat dam, sacrificou o sangue. ונתנים למעלה שניתנן למטה, ונתנים למטה שניתנן למעלה. Ou se o coelho sacrificou o sangue na parte errada do altar, tinha que sacrificar acima do Huta Sikra, acima da linha vermelha e sacrificou abaixo, ou tinha que sacrificar abaixo e sacrificou acima. ונתנים בחוץ שניתנן בפנים, ונתנים בפנים שניתנן בחוץ. Ou se o coelho tinha que sacrificar o sangue dentro do Eichal e sacrificou na Azará, ou tinha que sacrificar na Azará e sacrificou dentro do Eichal, o sacrifício se invalida. Ou no caso do sacrifício de Pesach e sacrifício de Hatat, que quem abateu Shelo Lishma, ou seja, abateu em nome de um outro sacrifício. Digamos, ele abateu o Hatat ou o Pesach em nome do sacrifício de Olá. Se invalidou por completo. Minayin, Talmud Omar, Torah Ta'olá, Riba, Torah Achat Lechol Haolim. Sheinalu lo yerdu. Fala Rabbi Shimon sobre todos esses casos. Fala Torah Ta'olá, generalizando que se o sacrifício se invalidou por qualquer um desses motivos, não pode ser sacrificado, não pode ser levado para o altar. Se foi levado, é sacrificado. O altar validou esse sacrifício inválido. E a Rosh Geneva Beta Rovea Beta Nirvá pergunta Rabbi Shimon, será que podemos falar mais ainda? Que se o animal fez relação com o ser humano e se invalidou pelo sacrifício, se é levado para o altar pode ser sacrificado? Fez relação com um homem ou com uma mulher. Ou no caso que o animal foi designado para um ritual idólatra. Ou se o animal foi idolatrado. Vetran, ou o animal foi dado para a prostituta em troca do pecado com ela. Ou se o animal foi dado em troca de um cachorro. Ou se o animal é filhote de 2 espécies diferentes, como um bode e uma ovelha. Ou se o animal tem um defeito nos órgãos internos, ou o animal nasceu de cesariana. Será que esses sacrifícios inválidos, se são levados para o altar, podem ser sacrificados? Talmud Omar Zot. Fala Rabbi Shimon que não, porque em vez da Torá falar só Torah Ta'olá, fala Zot Torah Ta'olá, Zot limita. Então esses casos não. Pergunta a Braita. Por que você incluiu os primeiros casos e excluiu os segundos casos? Você não fala o contrário. O que diferencia entre os primeiros casos e os segundos casos? Então, a Marta,
מרבה אני את אלו שהיה פסולם בקודש, ומוצא אני את אלו שלא היה psulam בקודש. Então fala para ele o seguinte: nos primeiros casos, o sacrifício se invalidou por causa de algo errado no serviço do sacrifício. O animal era válido, em essência não tem nada de errado com esse animal. Algo foi feito de errado no serviço dentro do Bet HaMikdash e o sacrifício se invalidou. Isso é algo mais leve. Em essência, o animal não tem nenhum problema. Se invalidou por causa de algo errado que aconteceu dentro da Azara. Nesse caso, se foi levado para o Mizbeach valida. Os últimos casos de fez relação com o ser humano, ou idolatria, ou etnane mechir kelev, ou kilai mitrefá, ou yotzedofer, tem algo de errado com o próprio animal. Já era inválido antes de ir para o Bet HaMikdash. Independente do que aconteceu no Bet HaMikdash, esse animal já era inválido. Tem algo mais grave. O altar não valida um animal desses. Então, por que trouxemos toda essa braita? O que tem a ver com o nosso assunto? No Ktanimia, Yotzedofen, Delon. O final da braita vai como Rabi Shimon, é tudo Rabi Shimon que está falando, e fala Yotzedofen, o animal que nasceu de cesariana, não pode ser sacrificado. Mas lá, Yotzedofen de Kodashim. Então, a braita não diferencia entre casos, fala de forma geral, Yotzedofen, nasceu de cesariana, não pode ser sacrificado. Isso é uma prova para Rabi Yochanan. Rabi Yochanan disse, mesmo que Rabi Shimon sustenta que no caso do ser humano, o parto de cesariana é como um parto normal. No caso de um animal, para o sacrifício, não. O animal que nasceu de cesariana é inválido para o sacrifício. Então, aparentemente, é uma prova da Braita como Rabi Yochanan. Fala que não. Amaravuna beleza na altar, não. Faravuna beleza na altar, que prova não tem. E o Tzedofen de Bechor. Pode ser que Rabi Shimon, quando mencionou a cesariana na Braita, não se trata de qualquer sacrifício, só se trata do animal primogênito. Eu falo, o animal primogênito só pode ser sacrificado como primogênito, só tem a santidade, se nasceu de parto normal. Se nasceu de cesariana, não pode ser sacrificado. Então, não tem prova dessa breda como Rabi Yochanan. Pode ser que um sacrifício normal, que nasceu de cesariana, pode ser sacrificado. Então, prova não tem ainda. Vamos parar por aqui hoje. Vamos continuar esse assunto amanhã. Concluir essa opinião de Rabi Shimon com muito mais. Amém.